Sejam muito bem-vindos a este canal que fala sobre paternidade, sobre o homem do século XXI e sobre todos os outros aspectos que vigiram em torno da paternidade. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos compartilhando que hoje o assunto é, além de sério, tem que ser divertido, porque aqui tem que ter diversão para a gente ter aprendizado. E o nosso convidado já está chegando, já está aí. Um beijo para quem está chegando aí, Van, Titão. É isso aí, pessoal. Aperta no aviãozinho e compartilha para que a gente possa aí compartilhar muita informação, diversão e muita inclusão. Vamos para o nosso amigo aqui, Bando. Vamos mandar parceiros. Olha quem tá aí. Opa, fala aí, Ale. Estamos com aquela questão de manhã. A imagem aparece, não? Agora tá aparecendo tudo certinho. Agora tá com a É? sua câmera mostrando um papel. Tem que apertar para voltar para você. Deixa eu ver aqui. Aí. Para mim não aparece, eu não apareço. Mas tá de boa, Ó, vamos. pessoal, mandam. E se vocês estiverem vendo, todo mundo quadradinho, bonitinho, e vocês estiverem vendo eu e esse cara aqui embaixo, ó, manda um joinha, joinha o coração, porque hoje é só alegria. Vocês estão me ouvindo bem? Ó, manda um joinha, joinha o coração, porque hoje é só alegria. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. Amaral, tá voltando o meu som, então acho que é melhor você colocar no seu fone de ouvido. Já coloquei aqui, eu acho que deve ter parado agora. Melhorou, melhorou. Muito Tá bem, bom? muito bem. Sejam muito bem-vindos. Beleza. Quem está chegando, aperta o Opa, obrigado aviãozinho. aí. Obrigado aí pelo convite. Vamos É isso. conversar um pouco aí. Vamos falar um pouquinho hoje sobre inclusão, sobre filhos, sobre os desafios de se criar filhos especiais, tanto quanto os nossos, como os de todos vocês. Eu queria começar primeiro agradecendo essa pessoa maravilhosa aí, o Amaral. Eu conheci há mais ou menos uns 10 anos, né, Manuel? A gente Acho que já por aí, passou né? por aí, 2011 ou 12, né? né? É isso. E uma das coisas que mais me alegrou em conhecer o Amaral foi a leveza como ele levava a vida e como ele criava as filhas dele. E é um prazer tê-lo aqui, é um prazer ouvir e aprender com você um pouco mais. Primeiro, eu acho que fazer o grande ativismo que é criar pais melhores, criar pessoas melhores. E você é uma das pessoas que leva isso bem a sério. E foi. Aí, ó, o Titão está falando que você é um influencer. E é mesmo, né? Opa, quem sou eu? Não, Amaral, todas as pessoas que passam por aqui deixam um pouquinho de sabedoria, deixam um pouquinho de saber, e assim a gente vai construir um país, uma vida, uma paternidade melhor. Para que a Não, gente tá possa certo. começar aí, quem é Amaral na fila do pão? Eita, ué. Bem, eu sou de Vitória, né? Tem 19 anos que eu e a Alexa, minha esposa, mudamos para São Paulo e viemos aqui em busca de cidade nova, conhecer novas aventuras e uma cidade cosmopolita, né? A gente veio nos aventurar nisso aí. E quando viemos, éramos assim recém-casados, tínhamos 2, 3 anos de casado. E de lá para cá já são 19 anos em São Paulo. Daqui a pouco eu tenho mais tempo em São Paulo do que em Vitória, né? E aí a gente já vai poder dar entrada no pedido de cidadão paulista. Pra... Green Card paulistano. Pois é, porque aqui é uma cidade muito legal, ela acolhe todo mundo que chega, né?
E para o nosso assunto de hoje, foi extremamente benéfico quando a gente soube da síndrome de Down de Júlia, né, que é a minha filha. A gente está numa cidade grande, assim, que poderia nos proporcionar muito conhecimento, muitos profissionais, estudos e terapias e coisas que, de repente, em Vitória, nós teríamos pouco, determinada área podia ser nenhum, mas podia ter muito mais dificuldade. Aqui a gente tem dificuldade aqui, imagine numa cidade menor, né? Então, foi bem favorável essa nossa vinda, antes de ter filho, para chegar em São Paulo e nos adaptarmos a essa cidade aqui. E a gente adora, né? Júlia e Mariana nasceram aqui em São Paulo, São Paulistano. Júlia nasceu em 2005, Mariana em 2010, né? Então, Júlia está com 15 anos, Mariana tem 10. As duas nasceram no mesmo dia, né? É impressionante. No mesmo dia, o aniversário das duas é junto. A gente fez essa economia de festa. Só que com 5 anos de diferença, né? E as duas paulistanas. As duas são daqui e fala até com sotaque, fica corrigindo meu sotaque. Mariana, então, corrige meu sotaque. Pai, você está falando errado. É futebol, não é futebol. Essas coisas assim, né? Mas a gente vai levando aqui. E Júlia, quando nasceu, né, que acontece? Isso foi em 2005. Nós ficamos sabendo que Júlia tinha síndrome de Down no segundo mês de gestação, segundo para o terceiro mês de gestação, né? Então isso foi extremamente benéfico, né? E a gente agradece muito. Minha família é uma família muito abençoada, a gente tem muita gratidão por tudo que nos acontece. E a gente, além de ter sido abençoado pela chegada de Júlia, nós ficamos sabendo no segundo para o terceiro mês de gravidez. Então, podemos ler, procurar sobre o assunto para poder recebê-la da forma que melhor a gente conseguisse, né? Então, após a gente saber da síndrome de Down, ela já gestante ainda, a Alexa gestante, a gente foi na APAE, conversou na APAE, perguntou com que idade vamos levar a criança na APAE, e nós éramos, como a grande massa da população, totalmente desconhecedores do dia a dia e do que fazer e como receber uma criança especial, né? Mas, por sorte, a Júlia, ela tinha síndrome de Down, porque tem muitas crianças especiais que não têm diagnóstico definido. E isso dificulta o convívio. A síndrome de Down é uma questão que já foi muito estudada, já foi muito debatida, então há terapias, há propostas, há estudos, e algumas crianças especiais sem diagnóstico, elas não têm essa facilidade, né? Então, nisso, a gente também foi muito feliz, né, de poder ir, já saber que existe a APAE, vamos lá procurar saber, aí conversamos com a assistente social, com fonoaudióloga, para saber... Isso tudo antes mesmo dela nascer? Antes dela nascer, porque quando a gente soube, no terceiro mês, quarto mês, a gente já ganhou livro de parentes a respeito. A gente pediu hora lá na APAE para ir conversar, né? E a recepção na APAE, até a primeira recepção na APAE, nem foi muito favorável, porque a assistente social que nos recebeu, ela nos recebeu assim com uma caixa de lenço do lado, preparado para nos consolar, né? E nós não precisávamos de consolo, a gente estava querendo saber que dificuldades a criança teria. Nessa época a gente nem tinha o nome dela ainda definido, a gente escolheu o nome mesmo uns meses depois, né? Mas nessa época a gente falou, não, o que minha filha vai enfrentar de dificuldade para comer, para falar, para andar? E aí a assistente social só... Não, vocês têm que pensar que é uma criança, que vocês têm que amar. Eu falo, não, isso a gente já ama, a gente já está aberto, nós já estamos todo preparados. A gente queria saber um pouco da parte técnica de dificuldade,
né, para receber a Júlia, né? E então esse primeiro contato com a PAI nem foi tão produtivo por causa disso, porque a assistente social de lá não estava preparada para nossa abordagem. Ela estava preparada para nos consolar, e nós não precisávamos de consolo naquele momento. Aí na segunda visita, aí já é diferente, aí já conversamos com outro assistente social, com o médico, com o fisioterapeuta, e aí eles foram falando das dificuldades que a criança teria. Aí nessa segunda visita a gente já tinha o nome de Júlia, não, vai ser Júlia e tal. Então a gente já sabia que a criança ia ter hipotonia, dificuldades na fala, glutição, um pouco de flacidez, caminhar, como andar ou não, né? Então aí a gente começou a ter orientação. E como nós éramos totalmente desconhecidos, a gente depois que Júlia nasceu começou a visitar a PAI, né? E nós íamos uma vez por semana. E ela fazia 3 terapias na PAI. Ela fazia fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, né? Junto com outros 2 coleguinhas, na mesma situação. E até então, a gente pensava que Júlia, para estudar, ela teria que frequentar a PAI. A gente não sabia onde ela iria estudar direito, nós não tínhamos o conhecimento ainda. E aí, frequentando a PAI, isso já era em 2006, 2007, né? Aí, quer dizer, já estamos no século XXI, muito diferente do século passado. Então, a PAI falou, não, ela frequenta a escola regular, turmas regulares, e é lá que ela vai se inserir. E aí nós ficamos muito satisfeitos de ouvir isso e saber que ela estaria no meio, né? Sim. E naquela época ainda a gente teve uma novela que foi mais ou menos próximo àquela época que teve uma das atrizes que era uma criança que tinha síndrome de Down, então isso ajudou a apresentar a síndrome para o resto do país. Porque até então a gente, lógico, nós já tínhamos visto crianças com síndrome de Down, até adultos, mas víamos em situações específicas. Né? A gente viu visitando a PAI quando era solteiro, pequeno, via em campanhas, mas não no dia a dia. Nós não tínhamos colegas em escolas, nós na nossa geração, nós não tínhamos crianças especiais na escola conosco. Não, e hoje em dia, essa grande diferença, as crianças especiais já estão no ensino regular. Isso é muito proveitoso para todo mundo, né? Então, quando a gente visitou a PAI e começou a ter essa informação, orientação, a gente começou a ter essa orientação, porque quando a criança nasce, você imagina, você que foi pai, nasceu seu primeiro filho, você não sabe do que se trata, né? Pai e mãe não sabem do que se trata ter um filho até que ele esteja em seus braços, né? No nosso caso, tinha um tempero extra. A gente não sabe o que é ter filho até quando eles casam e vão embora. Aí a gente aprende a ter verdade. Então, assim, veio uma criança, veio Júlia, nossa filha, com um tempero a mais, né? E essa questão do tempero a mais, para nós, era justamente isso, era um tempero a mais, porque, como eu falei, a abordagem da assistente social para o nosso lado, na primeira reunião, não foi tão feliz, e para demonstrar isso foi o seguinte, a forma que eu passei a mensagem, que eu ia ter uma filha com síndrome de Down, eu mandei um e-mail para meus amigos e parentes, né? E nesse e-mail, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas estava escrito assim. Aí eu falei assim, ó, assim como a rosa tem um espinho, nossa filha tem um grande espinho, mas que não irá sobrepor ao perfume e à beleza da flor. E aí eu coloquei, nossa filha tem síndrome de Down, né? Então foi dessa forma que eu comuniquei a familiares, amigos, mandando e-mail para todo mundo. Aí depois a turma começou a me ligar, o que houve, o que não houve, né? E por incrível que pareça, muita gente, às vezes a gente surpreende, tinha gente que já trabalhava no meio, fonoaudiólogo, meio de inclusão especial, que teve um impacto maior do que o meu próprio e de outros amigos, né?
O maior impacto que nós tivemos que conversar e aí consolar foi o das avós, né? As duas avós. E por que isso? Porque elas, lógico, são avós, são de outra geração. O que elas viram na vida? Crianças excluídas, com o mesmo padrão, crianças excluídas, segregadas, alguns maus tratos, dificuldades pela vida toda, né? Então, elas eram as duas pessoas que mais sofreram nesse início. E que a gente falava, não, olha, hoje em dia está um pouco diferente, lógico que vão ter dificuldades, mas a recepção é diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. E aí, em pouco tempo, elas já se adaptaram, né? Elas foram as que tomaram o maior susto de início, mas em pouco tempo elas também se adaptaram. E depois que aquele negócio, depois que viram ao vivo a neta, aí também sumiu tudo, né? Exatamente. As preocupações. Exatamente, porque é um bebê como todos os outros. A expectativa da chegada, aí chega o bebê e a gente com os cuidados do dia a dia, né? No caso, Júlia ainda, além da síndrome de Down, ela já nasceu com uma cardiopatia, então a gente sabia que em alguma idade ela teria que fazer uma cirurgia. E nas crianças com síndrome de Down, elas têm propensão a ter cardiopatia, a problema de tireoide e até leucemia. Tem algumas questões que são muito ligadas à síndrome, né? E no caso de Júlia, ela teve a cardiopatia, né? E mais tarde ela desenvolveu um pouco de hipotireoidismo. Então, mas a gente já tratou isso, ela fez cirurgia e tudo mais e bola para frente. Aí, assim, na primeira infância, o que é uma criança com síndrome de Down? Ela é exatamente a mesma coisa que todas as outras. Você coloca na mesma escola, as atividades lúdicas das crianças numa creche, com síndrome ou sem síndrome, são as mesmas. Às vezes a criança com síndrome ela tem um pouco mais de flacidez, hipotonia, e aí na fisioterapia ela tem dificuldade. Júlia, por exemplo, começou a andar com 2 anos e 2 meses, por aí, né? E as crianças começam... diferente, né? Diferente. Acompanhado para cada criança. Né? Exatamente. Mas engateando, ela fazia e seguia todos os coleguinhas da creche, né? Enquanto eles corriam em 2 pernas, ela ia com 2 pernas e 2 braços ali engateando nos mesmos lugares, passava pelos mesmos obstáculos, que na idade são coisas lúdicas, ela fazia a mesma coisa, né? E por causa, aí depois dessa primeira infância, a escola vão envelhecendo, a gente vai acompanhando as crianças. E por causa das terapias que ela fazia na PAI, você tem uma ideia, quando as crianças foram fazer refeições na escola, ela tinha mais autonomia que a grande maioria da turma dela. As professoras iam conversar conosco, exatamente. Ela comia sozinha já, com 4 anos de idade, ela já comia sozinha, garfo, faca, e muitas crianças nessa idade ainda, quase metade da turma, ainda não tinham esse desenvolvimento. Justamente porque, desde que ela tinha 1 ano de idade, a gente já frequentava a PAI, procurava terapias, fisioterapias, essa parte de deglutição com fono e tal. Então, assim, ela foi avançando na velocidade dela, o desenvolvimento é diferente, a forma de você chegar no mesmo destino passa por um caminho diferente, e que não é igual para todos, porque, por exemplo, Júlia, na APAI, ela fazia a terapia com outras 2 crianças, né? E uma já começou a balbuciar palavras muito antes das outras 2. Júlia já começou a ter uma movimentação de membros, psicomotora, mais rápida do que as outras 2. Então, cada uma se diferenciou das outras 2, eram 3, de maneiras diferentes. Uma fazia melhor a TO, a outra fazia melhor a físio, a outra fazia melhor a fono.
Então, assim, mesmo as crianças tendo uma questão que é genética, e nesse ponto da genética é idêntico para todos eles, né? O desenvolvimento é individual. E você acha que qual foi, nessa primeira infância aí, qual foi o grande desafio que a Júlia teve que passar, que vocês tiveram uma atenção maior, né? De você virar e falar assim, pô, esse é um desafio que ela está passando, que está sempre difícil. A primeira coisa é que ela, com uma cardiopatia, a gente sabia que ela teria que fazer uma cirurgia. Então, ela tomava tanto remédio quando ela nasceu que a gente tinha uma planilha de Excel na parede do quarto para mostrar os remédios que tomavam. Aí, quando algum médico perguntava o remédio que tomava, a gente ia na farmácia, comprava um determinado remédio lá para o coração, aí a gente falava, aí pensava que era para a gente. Aí você falava, não, é para minha filha. O olho arregalava, o povo se assustava, né? Eu falei, E aí, né, por causa dessa condição, ela teve 3 pneumonias até os 10 meses de idade, porque era um furo na parede do coração que misturava sangue venoso e arterial, né? E isso enchia o pulmão de líquido e aí favorecia pneumonia. Quando ela teve 10 meses de idade, a cardiologista dela falou, olha, ela já está forte o suficiente e essas pneumonias recorrentes não são muito boas, vamos operar logo. E aí ela foi operar, né? Ela operou com 10 meses de idade, uma cirurgia de abrir o peito, fazer um corte no coração e juntar. Então, assim, essa parte inicial para a gente foi uma parte tensa e preocupante pô, vai ter uma cirurgia, olha o tamanho dela, ela tem 10 meses, né? Como é que vai ser? Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Tem um risco, né? Então, acho que era mais pelo modo, me corrija se eu estiver errado, né? Mas era mais pelo risco da cirurgia em si do que de qualquer outra coisa, né? Sim, porque toda cirurgia é um risco. E aí você vê uma criança que não tem nem 1 ano de idade se submeter a uma cirurgia desse porte, né? De abrir peito e mexer no coração. Então, mas assim, a equipe médica era excelente, foi ali no HCOR, graças a Deus a gente tinha um plano de saúde que cobriu, então nós conseguimos essa atenção e tudo correu bem, né? Correu tão bem que na UTI, no pós-operatório, Júlia, já sem falar, sem nada, já arregalava o olho pedindo comida. As enfermeiras falando, olha, eu nunca vi isso, ela já está querendo comer tão rápido assim depois da cirurgia. Então esse foi o grande primeiro desafio, né? Aí depois, a gente colocando na escola, nós ficamos preocupados de ver a adaptação. Porém, qual é que é a alegria das crianças nessa fase? Não existe diferenciação. Então as crianças brincavam com Júlia da mesma forma que brincavam com todos os outros colegas. Elas estavam no mesmo ambiente, elas estavam na mesma sala, os brinquedos eram os mesmos, então, assim, não havia diferenciação. E aí isso foi nos deixando muito felizes, né? Não, por enquanto, tudo bem. Até aqui, tudo bem, né? Então, as questões só de saúde, que foram as iniciais, e aí com 3 anos de idade, a Júlia teve uma consequência da cirurgia do coração, e aí ela teve arritmias e teve que colocar o marca-passo. Então foi uma nova aventura de saúde. Mas que também ela colocou, passou por isso e foi super tranquilo, né? E aí ela fazia natação, ela fazia judô na escola e não tinha dificuldade, tudo se passava muito bem, era tudo tranquilo. Quando ela já vai para 1º ano, vai começar a entrar no Fundamental 1, né, hoje em dia é Fundamental 1, era o nosso primário antigo, aí sim começa uma diferenciação. Muito pouca ainda, né? Porque aí as crianças já estão falando, já falam, já se comunicam, e ela já tinha dificuldade de comunicação, né? Porém, os colegas tinham entendimento do que ela queria, ela se fazia entender, eles entendiam,
Então, a gente ainda assim, apesar das dificuldades, das diferenças terem começado a se destacar, ela ainda estava inserida numa boa, né? E os Eu acho que colegas... dentro dessa primeira infância aí também, desse processo pré-alfabetização ou início da alfabetização, ainda as crianças se comunicam muito pelo corpo, né? Se comunicam Sim, muito ainda a fala, a escrita nem se fala, né? Mas a fala, mesmo que ela seja ainda muito primária, o corpo fala daquela criança, né? Então é muito fácil sim, eles se comunicarem em relação a isso. muitos gestos, né? Era gestos de braços, de olhares, né? E aí ela se fazia entender e os colegas entendiam e tudo dava certo ali. Então a gente ainda ficou tranquila, essa fase do Fundamental 1 ainda está muito legal. Porque a gente sabia que ia chegar um momento em que a diferença ia se destacar bastante, né? E até o Fundamental 1 foi tudo ainda muito bem. Ela tinha muitos coleguinhas, era interessante que alguns colegas dela meio que a adotavam, né? Sim. Tanto meninos como meninas, e falavam, não, olha, a Júlia quer isso, a Júlia quer aquilo, falava com a professora, às vezes a professora de educação física não está na sala de aula todo dia, não entendia os gestos, aí os meninos iam lá, e as coleguinhas falavam, não, o que ela quer é isso, o que ela falou é aquilo, o que ela identificou ali, que ela apontou, é tal coisa, porque eles já estavam falando. Eles já faziam a tradução, Eles já faziam a tradução do que ela ainda não conseguia, né? Então, nessa fase ainda, e isso demonstrava o conjunto que a turma era, a integração dela com a turma, como ela estava inserida e os colegas no meio dela, né? E uma vez uma mãe, nessa fase ainda, veio conversar comigo, né? E ela falou, olha, eu agradeço muito a presença da Júlia na sala da minha filha, para mostrar para ela a oportunidade de conviver com diferenças, né? E para que ela aprenda o que é a diversidade. Então, assim, isso aí nos deixava muito felizes, porque a gente falava, olha, a ideia dos pais é assim, se reflete nos filhos, e os filhos vão receber Júlia muito bem, né? E recebiam, tudo tranquilo. O aprendizado é mútuo, né? O aprendizado não é só dela. É de duas vias, porque ao mesmo tempo que Júlia aprendia, porque ela tinha um modelo diferente dela, que crianças já faziam coisas mais avançadas do que ela fazia, e isso, lógico, colocava ela para se esforçar para fazer algumas coisas, algumas ela conseguia, outras não, e as crianças começavam a entender que nem todo mundo conseguiria fazer o que elas fazem, nem todo mundo tinha a mesma capacidade, seja física, de fala, de cognição, alguma coisa. Então, isso era um aprendizado de duas vias, né? E a gente... Diga aí. Não, eu ia falar que os meus meninos também tiveram esse privilégio, né? A Tati está falando aqui também, né? Eles estão falando Estrapalhadas de mãe aqui estão falando, né? Falou que imagina as suas preocupações durante a saúde, né? A vida toda dela com a saúde, acho que vai ser constante, né? Mas, enfim, né? A Reis está falando... E assim, quando nós fomos morar no mesmo condomínio que a gente se conheceu, Júlia tinha 6 anos, 6 para 7 anos. E as crianças do condomínio nunca tinham tido contato com uma criança especial. Então, é claro que as crianças a excluíram. Ela foi excluída no primeiro momento, quando ela chegou aí, ela teve um pouco de bullying, um pouco de exclusão, porque as crianças nunca tinham visto, era algo que elas não compreendiam. Mas aí, o que é legal? Primeiro, o convívio do dia a dia, quando as crianças se encontravam, e a orientação dos pais, né? Os pais com quem a gente convivia iam lá, conversavam com os filhos, olha, ela é diferente, mas brinca com ela também, ela sabe brincar aqui, por que não? E aí orientavam. E aí isso deixou de existir, né? O que no primeiro momento aconteceu,
ela teve exclusão, teve bullying, teve situações desagradáveis, né, no início, mas isso passou. Por quê? Porque as crianças tiveram a oportunidade de conviver, de aprender e de entender que existiam coisas diferentes, né? O aprendizado, O aprendizado foi mútuo. de todos os lados, né? E A ela gente veio. fica... Não, pode falar. Ela via isso também nos colegas, eles vão para a piscina e fazem tal coisa, sobem no escorregador, brincam na quadra. Ela ia também, né? Sim. Então, assim, seguia comportamentos e, seguindo comportamento, ela aprendia a ter novas atitudes, novos comportamentos e desenvolvia tanto a questão motora como um pouco da fala, né? É que a fala, até hoje, ela não fala direito, a gente... só quem convive com ela entende. Se ela falar rápido... Ela sabe ler e escrever, né? Ela tem 15 anos, ela sabe ler, sabe escrever, mas a fala dela ainda é comprometida. E nós que convivemos com ela entendemos. Então, quem tem mais convívio entende, mas se ela se empolgar e falar rápido, você também perde. Né? Então... se ela se empolgar e começar a falar rápido, você vai perder uma parte do que ela está falando. Então, a fala ainda é comprometida. Diga aí. Uma é em relação à Mari, que é a sua outra filha, né? Como é que foi essa relação dela quando a Mari começou a entender essa relação? Essa eu acho que é uma das perguntas que eu queria fazer para você. E a outra, ela tem 15 anos hoje, né? Então ela está passando pela puberdade, que eu acho que é a adolescência, né? E se você viu essa diferença, se ela se encaixa nesse estereótipo da puberdade, né? E quais são Totalmente. esses desafios? Bem, aí vamos falar de Mariana, né? Quando Mari nasceu, Júlia tinha 5 anos, né? E aí, o primeiro momento e que nos trouxe preocupação foi a gente perceber que quando Mariana começou a ter uma compreensão da vida e da irmã, primeiro foi uma situação interessante e que a gente ficou satisfeito, que é o seguinte: Júlia, sendo irmã mais velha, a Mariana a respeitava como irmão mais velho. Sim. Então, e não importa ela ser especial ou não, era o irmão mais velho. Então, Mariana teve aquela questão de seguir, de seguir a orientação, seguir o que Júlia fazia, obedecer. E a gente falou, caramba, a gente estava pensando como seria, né? Que situações iríamos encarar com Mariana vindo depois, né, sem as dificuldades de Júlia. E aí, Mariana, a primeira fase foi, ela respeita a Júlia como irmã mais velha em todas as situações e até hoje, né? Então, isso nos trouxe muita alegria. A segunda coisa foi, Júlia tinha cardiologista, endocrinologista, clínico geral, tinha terapeutas aos montes. Cuidando dela. Júlia tinha a época que fazia 6 terapias por semana, né? Tinha terapias de segunda a sábado, tinha dia que tinha 2 terapias, e Mariana, graças a Deus com a saúde perfeita, não tinha nada. Ela ia no clínico geral de vez em quando, né? E ela olhava a irmã com aquela atenção toda. Então a gente começou a se preocupar e viu que isso ia ser um problema para ela. Falei, ela vai começar a ter ciúme, dar atenção. Por que minha irmã tem tanta atenção e eu não tenho, né? Por que minha irmã tem médico, tem fono, e eu também quero. Eu quero médico, eu quero fono, né? Eu quero dentista. O que é normal. Todo irmão mais novo passa por isso, né? A diferença é que Júlia tinha uma quantidade de terapeutas e médicos maior, e aí isso evidenciou mais, né? Então, foi essa preocupação de Maria com o que Mariana estava sentindo, e aí a gente tentou traçar uma estratégia de dar muita atenção para Mariana. A gente tem que dar muita atenção para Mariana, tem que focar na atenção para que ela não sinta essa carência, não fique carente,
E aí, quando a gente tiver, vamos no médico, vamos os dois, leva no médico, vamos ver. Aí Mariana falava o L um pouco, quando ela começou a falar, ela falou o L um pouquinho errado. Aí ela falou, vamos na fono, vamos para fono, né? Vamos logo para fono. E ela ficou super feliz de ir para fono, né? Sim. Porque, falei, vamos aproveitar. Atenção, carinho, né? Exatamente, porque nem era algo que não podia esperar. Não, depois, daqui a um tempo, a gente orienta e vamos ver se isso... Não, vamos logo. A gente tentou levar para a fono para ela se sentir também valorizada. Ela falou, agora eu tenho fono. E quando ela foi, ela falou isso mesmo. Ela era pequenininha, eu também tenho fono. Né? Então, assim, a gente percebia isso e ainda bem que a gente conseguiu, porque se não gastasse com o fono ali, vai gastar com o psicólogo no futuro, né? Então... É uma jogada, um equilíbrio. Né? Pra você entender. Exatamente. Que... E aí a gente tem, então... Aí foi esse trato, essa importância do trato com Mariana. E a partir do momento que ela começou a ficar mais velha e entender que Júlia era diferente, né? Ela até teve dia, ela é muito sensível, tinha dia que ela chorava e perguntava, pai, por que minha irmã é diferente assim? Ninguém entende o que ela fala e tal. E a gente conversava com ela, né? Eu falei, não, mas você não gosta dela? A gente também gosta, e ela gosta da gente. E ela tem alguns amigos, você tem amigos, então isso é o que é o importante, né? Ela é diferente, ela vai crescer diferente, e uma das preocupações que, quando ela começou a perceber isso, era o seguinte, era falar para Mariana que Júlia não era responsabilidade dela, né? Sim. Porque você não veio ao mundo para cuidar de sua irmã, entendeu? Você não veio ao mundo para cuidar de sua irmã, quem cuida da sua irmã, seu pai, sua mãe, você vai conviver com ela não é responsabilidade sua. Então, porque tem situações, e isso até uma das terapeutas da APAE tinha nos falado, né, perguntado se a gente ia ter outro filho, antes tinha Júlia. Aí nós falamos, não, a gente tem intenção de ter outro filho. Aí ela falou, olha, cuidado para que esse filho não venha para cuidar de Júlia. Aí a gente falou, não, ele não vem porque já era nossa intenção antes de ter Júlia, ter 2 filhos, e não um filho só. Então, quando Mariana começou a entender a situação de Júlia, a gente fez questão de passar para ela, não é responsabilidade sua, você não tem que cuidar de sua irmã. Falei, você vai ajudar a sua irmã como sua irmã te ajuda, porque vocês são irmãs. E assim vocês vão ser melhores amigas. É o que a gente pretende. Agora, não é responsabilidade sua. Clara, né? Para que, assim, ela tenha aquela carga emocional que é da Mari, e da Mari e da Júlia, para que elas não tenham esse conflito, principalmente na adolescência ou principalmente quando elas ficarem bem mais velhas, né? Porque é importante que ela tenha a sua autoestima e o importante é que cada uma delas sejam pessoas diferentes, né? Com personalidades diferentes. Isso tudo vai ser construído. É um desafio no dia a dia, quando você tem uma criança especial e a outra, daqui a pouco a Mari está mais alta que Júlia, porque pessoas com síndrome de Down não crescem muito, né? Mari vai passar a Júlia em escolaridade, e vai passar, vai ter mercado de trabalho, vai ter tudo, e Júlia não vai ter da forma que ela. Então, ela pode chegar e falar, eu tenho que cuidar da minha irmã. E aí não é. A gente tenta passar isso agora. Se quando ela tiver 20 e tantos anos, ela falar, não, vou ajudar a minha irmã, beleza, você já é adulta, você tem maturidade para... Tem que ser uma escolha, né? Tem que ser uma escolha. Exatamente. E não a gente, desde cedo, colocar esse compromisso. Então, isso é algo que a gente trabalha desde que Mari é pequena, e tudo isso que eu falei, tanto para a Júlia como para a Mariana, é um trabalho constante, porque elas mudam de fases e elas estão de primeira infância, segunda infância, adolescência, pré-adolescência, e cada fase é de um jeito, e a gente tem que tentar, também cada fase para nós é nova, e nós temos que tentar
aprender, a gente erra aqui, erra ali, acerta colar, pega o erro, transforma no acerto, ó, não deu certo, vamos fazer assim, e é tudo tentativa. E o que é como todos os outros pais, porque Sim, com qualquer criança, a paternidade, a maternidade é um aprendizado. Então, todas as outras crianças e todos os outros pais que não têm filhos especiais, eles passam o mesmo aperto que a gente. Né? sim. Nós só temos um detalhe diferente que aí a gente tem que prestar atenção para focar em alguns pontos. Mas todos os pais têm a mesma questão. Sim, o que torna a sua paternidade diferente da minha são os desafios que serão diferentes. Mas ela é tão desafiadora quanto, né? Principalmente uma das fases que deve ser super desafiadora é a fase que ela está agora, que é a adolescência, né? Então, exatamente. Quando ela era pequena, as mães da escola dela falam, esse é o abraço mais gostoso da escola, porque Júlia abraçava todo mundo. Ela abraçava todo mundo, ela era uma mala velha, ria para todo mundo, abraçava todo mundo. E aí, quando ela foi ficando mais velha, entrou na pré-adolescência, ela já foi mudando. Ela já foi se fechando um pouco mais. E aí, ela hoje é uma adolescente. Ela quer se trancar no quarto, escutar música, e quando você chega perto, ela para, olha para você e fala, oi, o que você quer? Né? Agora já pode ir. Então, quer dizer, é um comportamento adolescente normal, total. Sim, teve todas as fases de criança, não querer estudar, não querer tomar banho, tá com preguiça disso, tá com preguiça daquilo, tudo que todas as outras têm, né? Então, assim, essas ansiedades, angústias dos pais para todas as educações é a mesma nossa, né? A gente só tem alguns pontos diferentes, né? E Mariana, agora com 10 anos, ela já tem toda a autonomia dela de 10 anos, e quando ela olha para a Júlia, ela não olha com o olhar paternal. E isso é muito bom. Ela olha como ela chama a Júlia para conversar, para brincar, quer que Júlia participe das coisas dela, mas não, eu tenho que ajudar, não, não é isso. Né? Então, assim, a gente acredita que está conseguindo equilibrar isso aí. E como você é pai e mãe, quando você é pai e mãe, você sempre... exatamente. Quando você é pai e mãe, você sempre acredita que está fazendo certo, que está dando certo, né? Depois a gente vai ver se deu, né? Mas essa ansiedade, angústia, todos nós temos, né? Então, assim, esses desafios, eles são um pouco diferentes, e a Júlia na adolescência, agora sim foi uma fase em que a diferença dela para os colegas ficou bem marcante. Porque até o Fundamental 1, eles não tinham grande diferença. Mas depois dos 9, 10 anos, 11 anos, ainda mais hoje em dia que as crianças estão muito ligadas, elas aprendem muitas coisas, fácil, internet, tudo, elas têm muita informação, então as crianças já começaram a se distanciar de Júlia na questão, não na social, do convívio, de contato social com ela, mas na questão de interesses. Então você via já a Júlia chegando perto das amiguinhas na escola e as amiguinhas conversando de um assunto que ela não fazia ideia, ela não sabe o que não sabe o que se trata, é um joguinho X, é um cantor Y, a música tal, e aí começou a se distanciar. Né? Na pré-adolescência isso começou a destacar, e atualmente é um destaque muito grande. Né? Agora, as crianças ainda têm a mesma atenção com ela de cuidado, de socialização. Porém, como todas elas têm agora interesses diferentes, conversas diferentes, quer dizer, os colegas e as colegas já estão nos 14, 15 anos, daqui a pouco estão começando a falar em namorados, em sair ao cinema e tudo mais, e Júlia não tem esse mesmo...
Não tem essa mentalidade, não vai alcançar. Então, essa é a fase que a gente já temia desde mais cedo, que era o medo dela ficar isolada, né? Então, em questão de assuntos, conversa com as colegas, com os colegas, ela já está isolada agora. Ela só não Sim. está isolada por causa do convívio com eles todo dia e que eles conversam algumas coisas com ela, eles saem para o recreio juntos, né? Aquela questão dela fazer tudo que eles fazem, ter o mesmo professor e tudo mais. Então, E tudo dentro da isso... escola, ela se relaciona com crianças de idades menores ou não? Não, ela não é muito de conversar com as crianças menores, não. Ela é mais com a turma dela e só, né? Perfeito. Então, A Júlia está numa escola particular. ela estuda numa escola particular, a escola dela chama Projeto Vida, fica ali na Zona Norte. É uma escola muito legal, tem todo um trabalho de inclusão, e isso é bacana porque a escola permite que tenha até 2 crianças especiais por sala, né? E, e é um trabalho da escola, essa inclusão, a gente vai vendo que as outras crianças aprendem muito, né, com elas. Porque na sala de Júlia tem outro coleguinha que tem, eu não sei o diagnóstico exato dele, mas ele parece ter paralisia cerebral, e eles têm um convívio legal. Júlia com ele conversam, às vezes no recreio sentam juntos, né? A gente fica só captando as mensagens, porque a gente não está na escola, mas a gente vai captando. E na festa junina, eles dançaram juntos, fizeram par, e quando não foi com ele, foi com outros, né? Então, a quadrilha do par da festa junina era com os outros colegas, e apresentação de trabalho, e aí os colegas dão um apoio, né? E aí eu queria até contar um caso da escola de Júlia, para explicar a inclusão e o fator que isso favorece nas crianças. Ano passado, teve uma apresentação de um trabalho em que elas tinham que ir lá na frente do quadro e apresentar, e na plateia estávamos nós, os pais, né, de todos eles, da turma inteira. O Pedro, que é o coleguinha de Júlia, que tem paralisia cerebral, quer dizer, eu acredito que seja, ele tinha um coleguinha no ouvido dele, passando para ele o que ele tinha que falar. E com Júlia foi assim também. O amiguinho dela falava, olha, você tem que falar isso e aquilo. Aí ela repetia para a plateia. E o Pedro fez a mesma coisa. Só que o Pedro se apresentou antes de Júlia, então por que causou a comoção? Ele foi falando, ele apresentou o trabalho. Quando ele terminou de apresentar a parte dele, os pais, em geral, todo mundo bateu palma, né? Foi aquela comoção entre todos os pais da turma. E aí, as outras crianças do grupo não entenderam as palmas. O que eles falaram... eles falaram, olha, não acabou, tem mais para apresentar. Não bate palma porque tem mais para apresentar. Então, assim, eles não entenderam qual foi a comoção de todos os pais presentes no fato do Pedro ter conseguido terminar a parte da apresentação dele. E aí os pais falaram, puta, é mesmo, nós estamos errados. A gente não tem que bater palma. A gente tem que bater palma pro grupo todo, né? E aí todo mundo parou, eles continuaram a apresentação do grupo. Quando terminou, aí sim, agora vocês podem bater palma. Aí todo mundo bateu palma de novo, né? Então essa é uma questão de o convívio deles. O que fez? Fez eles nem identificarem que a diferença do Pedro e de Júlia existia uma diferença, existia nesse ponto, né? Que foi o suficiente para causar uma comoção nos pais, né? Eles não captaram aquilo, eles não entendiam aquilo. E tudo isso por quê? Porque desde pequeno eles participam de turmas regulares, socializam com outras crianças e assim eles aprendem e as outras crianças também, né? Legal. Então, essa é a grande importância desse desenvolvimento conjunto, né? E mas agora... tem 10 minutinhos aqui. A gente tem 10 minutinhos aí. Eu queria
Eu acho que é exatamente sobre esse tema, mas só para a gente ficar atento no tempo também. E eu queria te fazer duas perguntas. Uma, a gente vem debatendo durante essa semana. Eu acho que dentro da nossa live aqui, você já deu vários indícios da importância de ter a criança dentro de uma escola, onde ela está dentro do ensino regular. Mas eu queria que você... Eu não quero deixar de ouvir a sua opinião. A gente tem agora sendo aprovado um decreto na qual tem várias discussões em relação a isso, mas uma das interpretações é que as escolas particulares poderiam segregar parte desses alunos, né? Então, em poucas palavras aí, nós temos 5 minutinhos, queria que você colocasse a sua opinião sobre isso como pai, né? Então, a Maria Almeida está falando, né? É o decreto 1058, então 1052, desculpa. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, de uma forma rápida aí, sobre o que você entende disso. O que a gente vê, olha, na nossa experiência, o que eu entendo do que é a educação inclusiva? A educação inclusiva, e para a gente funcionou, para a Júlia está funcionando muito bem desde que ela foi para a escola, ela está na mesma sala de aula que todos os outros colegas, ela ter os mesmos livros, ela tem o mesmo livro de inglês que a sala, e ela não sabe o que é inglês. Mas na hora que todos os colegas pegam o livro de inglês, ela pega o livro de inglês, né? Então, ela tem o mesmo professor de todos eles, ela tem o mesmo material de todos eles, mesmo que ela não saiba, ela sabe ler e sabe escrever. E a gente entende que ela saber ler e escrever é justamente por causa desse convívio com os colegas, né? Se você... o novo decreto, ele permite, ele coloca como uma das políticas de inclusão a sala especial e a escola especial. Ou seja, como uma política de inclusão, ele permite a exclusão, né? E esse é o perigo, porque até então, a inclusão é as crianças participarem, fazendo tudo, assistindo tudo, que todos os outros na mesma sala, do ensino regular. Ele não precisa alcançar o mesmo objetivo, ele não precisa alcançar a mesma amplitude de movimentos, de fala, de qualquer coisa. Ele está inserido, ele tem que estar ali inserido no ambiente. E foi isso que fez o desenvolvimento de Júlia. Ela participar de toda a turma, de todas as atividades, nas viagens da turma. A turma viajou, ela foi junto. A turma fez passeio, ela foi junto. A turma apresenta trabalho, ela apresenta o trabalho junto, né? Então, assim, ela tem que participar. E isso ajudou no desenvolvimento dela. Então, esse decreto, quando ele permite que você crie sala específica, ele está segregando. É a mesma coisa, vamos botar um exemplo aqui, quando teve a campanha de uso do cinto de segurança. É obrigatório todo mundo usar o cinto de segurança. Mas quem não quiser, não precisa. Né? Então, assim, vamos supor que a lei saísse algo assim. Você estava dando uma oportunidade que a sociedade que não quer investir nessa inclusão vai se agarrar e vai falar, eu não preciso. Eu posso fazer diferente e não participar, eu posso criar uma sala e dentro dessa sala colocar só as crianças especiais, e aí umas crianças especiais numa mesma sala, como é que elas vão perder o espelho dos colegas? Elas vão perder aquele convívio dos colegas para ver que eles podem mais, né? Porque a gente sabe que tem crianças especiais que são muito inteligentes. No caso da síndrome de Down, a gente tem gente no síndrome de Down na faculdade, pós-graduado, outras, né, paralisia cerebral, tem criança que avança, tem criança que não, tem autista que é bem diferenciado em questão de inteligência, tem outros que não. Então, assim, se você tira ele do convívio, aí foi o que eu falei, é igual o mito da caverna lá de Platão, ele vai achar que o mundo dele são aquelas sombras.
e ele não vai ver um exemplo de que ele pode sair da caverna e que lá fora tem um mundo imenso. Então, se você coloca uma sala especial, ele vai para dentro da caverna e ele perde o exemplo e referências. Então, assim, o que me preocupa nesse novo decreto é o que ele permite estando dentro da filosofia que ele entende como inclusão. Só que não é, na verdade, é segregação. Se ele permite isso, muita gente não vai se esforçar. Se atualmente, antes do decreto, já era difícil a gente encontrar escolas que se empenhassem na inclusão, que efetivamente quisessem incluir no dia a dia, e incluir no dia a dia é deixar a criança na sala junto com as outras, isso não custa nada, e aí é investir um pouco num material diferenciado, né, e isso custa pouco, e o que custa? Força de vontade da escola, força de vontade para os coordenadores pedagógicos e professores auxiliares. Então, assim, a inclusão ela depende mais de uma força de vontade do que exatamente de recurso financeiro. Com pouco recurso financeiro, é possível fazer inclusão. E o que o decreto está permitindo é, se você não quiser ter esse trabalho, tem essa saída aqui, né? Ele é obrigatório para todo mundo, menos para quem não quer. Então, assim, essa é a preocupação que esse decreto nos traz, né? Eu não sei se houve uma boa intenção de quem redigiu o decreto, de quem participou da redação do decreto, mas essa boa intenção, se é que houve ou não, a gente sempre tem que pensar num lado positivo, ele não está no nosso cotidiano. Ele abre muitas brechas para segregar, ele está indo contra as orientações até das Nações Unidas. As Nações Unidas têm um comitê de direitos para deficientes, né? Então ele vai contrário a essas premissas. E isso é um grande perigo, porque é você permitir desmontar o que gradativamente a gente já vem montando. A gente pode voltar à metade do século XX com essa permissão da segregação, porque a escola vai poder segregar. Nunca viram uma pessoa com síndrome de Down dentro da sala de aula. E nós também não. A nossa geração não viu em sala de aula. Não precisa nem ir nos avós, né? Nós não vimos na escola, nem na nossa sala de aula, não víamos indo no cinema, não víamos andando no shopping, a gente não via, essas crianças ficavam isoladas, escondidas. A gente abre a brecha para, se a escola quiser segregar, ela vai poder segregar e falar que ela está seguindo a orientação da Política Nacional de Inclusão. Então, assim, essa política, o decreto nos traz esse perigo. E a gente sabe que se nós estivéssemos numa sociedade avançada, né, talvez algum país europeu, e a gente sabe até que não, eles não vão usar isso para piorar. Eles vão usar um termo desse, nunca vai ser para piorar. Mas a gente sabe que nossa sociedade não é madura nesse ponto, nossa democracia não é madura, nossa educação não é madura nesse ponto de não criar obstáculos para toda a educação. Então, o que a gente vem gradualmente lutando, e nós já recebemos muito não de escolas, a escola legalmente não pode nos negar a matrícula de Júlia, mas nas entrelinhas e nas conversas a gente já recebeu muito não. Nós já fomos em escola grande, rica, que a pessoa apresentou a escola e quando nós falamos, mas nossa filha tem síndrome de Down, a pessoa, não. E era uma escola com muito dinheiro, não, aqui a gente não está preparado, não é nosso perfil. E aí você fala, não vou botar minha filha aqui porque eu vou ter que brigar e eles vão deixar minha filha jogada num canto aqui sem ela ter um desenvolvimento. Então, você sai. Apesar deles não poderem dizer não, eles negam pela atitude. Então, essa é a nossa preocupação como pais. Sim. Legal. A gente tem um minutinho aqui, eu queria primeiro agradecer, segundo eu estava lendo os comentários, muitas das pessoas concordam com o seu ponto de vista, muitas delas também pediram que você voltasse, agora o senhor é um influenciador, nós temos 27 segundos aqui,
Vamos fazer o seguinte, eu vou falando e depois eu vou parar para que a gente possa voltar. Espero que todos vocês voltem para que a gente possa finalizar com o Amaral, tá? Essa parte da nossa conversa vai ficar gravada, tá? Mas eu vou voltar, 9 segundos. Vai cair e aí eu volto com você de novo para a gente se despedir, tá certo, Amaral? Peraí, galera, nós estamos chegando. Estamos aguardando o Amaral voltar aqui, olha lá. Estamos de volta. Com um pique de Estamos de volta. Um pique de luz, caiu tudo aí. Quando o papo é bom, Amaral, o negócio vai que vai e aí a gente passa de 1 hora. Cara, eu nem reparei que já tinha dado 1 hora. Eu realmente falei demais. E eu assim, a gente vai falando, eu tenho um relógio aqui que fica aqui me falando, tá acabando. Mas eu queria. O Amaral tá com problema na câmera, a gente já tentou. A gente teve esse problema no meio da tarde, quando a gente fez o nosso o Amaral não está aparecendo, nem sei porquê. Pode ser que ele nem apareça. No meio da tarde a gente tentou fazer e aconteceu isso também. Mas a gente está conseguindo ouvir. Amaral, fala alguma coisa aí, porque a gente está te ouvindo. Opa, eu estou aqui, eu estou conseguindo te ver, mas realmente minha tela ficou meio escura aqui, eu não estou entendendo o porquê. Mas vamos... Tá certo. Vamos assim mesmo. Primeiro eu queria voltar aquele pedacinho, quando a gente estava... Primeiro, Amaral, a sua live bombou, velho. Tipo, mais de 20 pessoas passaram por aqui, né? E primeiro eu queria agradecer a você, agradecer a sua presença. Vamos combinar da gente voltar a falar sobre esse assunto, principalmente o assunto da inclusão. A gente deixou para o final de propósito, a gente conversou antes, deixou de propósito, porque a gente quer a opinião do Amaral como pai e não como nenhuma viabilização política sobre o assunto, mas sim uma posição como pai, uma posição como família. Primeiro, o meu convite vai ser para que na próxima vez a gente receba também a Alexia, que é a sua esposa, né? Então eu queria que ela também participasse. Então vamos fazer um papo a 3, para que a gente possa também ouvi-la. E só voltando àquele conceito da escolarização, né? Queria também dar um meu relato, e a gente confunde muito educação com escolarização. Escolarização é aquilo que seu filho vai aprender na escola, português, matemática, geografia, biologia, é o conteúdo na qual ele vai passar. E educação é um conjunto muito maior, onde engloba arte, entretenimento, cultura e também a escolarização, né? Grande parte do que a sua filha, Amaral, passa para as nossas crianças que estão no convívio diário com ela, é um dos conceitos que elas não vão aprender em lugar nenhum se ela não tiver um contato com a Júlia presente todos os dias, né? Vendo as necessidades reais. Isso mesmo. Esse contato entre as crianças, ele, como a gente já conversou, é a via de mão dupla. As crianças aprendem bastante com Júlia. E aí, essas crianças, no futuro, quando forem seus mercados de trabalho, suas faculdades e tal, eles vão ter uma facilidade de absorver e entender a diversidade maior do que nós temos, maior do que nós tivemos de orientação. A gente foi meio pego mais de surpresa, nós estamos numa fase de evolução. Então, a gente está saindo de uma era um pouco mais escura, onde as crianças estavam isoladas, para uma parte que elas participam, né? Júlia, quando tinha 6, 7 anos de idade, eu passeava com ela no shopping, ela era da atração de circo. Um monte de gente ficava olhando para ela, chamava atenção. E ela, já com 10 anos, isso já não existia. A gente passeava no shopping e você via que uma pessoa ou outra reparava assim que ela passou e só. E não ficava olhando e destacando, né? Então, isso é muito gratificante, a gente ver essa evolução
na sociedade. Isso nos traz muita esperança para o futuro de Júlia, né? E mais ainda de quem está vindo depois, porque um dia nós não estaremos aqui. E aí ela vai estar aqui, se Deus quiser, a ordem natural das coisas, a gente vai partir e ela vai ficar aí sozinha, indo no mercado, comprando suas coisas, vivendo no dia a dia dela, com autonomia, que é o que a gente busca, né? E a nossa expectativa, quando você tem uma criança especial, a primeira coisa que eu acho que os pais têm que mudar é a expectativa da criança, né? Os pais, quando nasce uma criança... É mais uma expectativa nossa, uma expectativa real da própria criança. Exato, a expectativa é dos pais em cima da criança, né? E isso a gente vê em reuniões de pais na escola, a gente vê que tem um monte de pai que acha que os filhos vão ser gênios, vão ser presidente de empresa, vão ser um monte de coisa que não está no script da criança, né? Então, assim, a expectativa é dos pais. Então, a primeira coisa com uma criança especial é você adaptar suas expectativas ao filho. A nossa expectativa com Júlia é que ela tenha autonomia e é o suficiente. Depois da autonomia, ela ser feliz. Então, ela conseguir fazer as coisas sozinhas, ela sabe ler e escrever, então a gente tenta avançar nisso. E daqui a pouco a matemática para ela tem que ser a funcional, de saber contar moedas e comprar papel moeda, comprar alguma coisa no mercado, essas coisas. E daí para frente, o que vier depois, além disso, é lucro. Né? Então, assim, não é uma expectativa dos pais. A nossa expectativa é autonomia e felicidade, né? E os pais têm que trabalhar muito isso quando vem uma criança especial. Nós, graças a Deus, já nascemos meio adaptados, então a gente aqui é muito, muito tranquilo nesse ponto. Legal. Eu tenho uma última pergunta para acabar, para que você, primeiro, agradecer a presença de todos aqui, muitas pessoas falando, se solidarizando com o nosso ponto de vista, né? E falando sobre a evolução que a gente tem, né? E acho que a gente primeiro é sair dessa expectativa, pais saiam dessas expectativas, foquem na criança, no desenvolvimento pessoal dela, né? E tire a expectativa da gente, dos pais, é o que gera o maior número de problemas lá na frente. Toda vez que a gente espera algo de uma criança e ela não corresponde, é que a gente está criando a terapia que ela vai ter que fazer lá na frente, né? Primeiro, Amaral, agradeço a vocês. E a minha última pergunta é o seguinte: se você fosse escrever uma pequena carta, não vai me fazer um textão, hein? Uma pequena carta, para que a Júlia abrisse daqui 50 anos, e para que a Mari abrisse para daqui 50 anos, o que estaria escrito nessa carta? Bem, estaria escrito que a gente tentou fazer o melhor possível com o que a gente tinha. Acreditamos que conseguimos, porque se a gente acreditasse em algo diferente, a gente não para, a gente tem que sempre tentar acreditar. E que esperamos que elas tenham sido felizes conosco durante esse tempo todo. Eu acho que só isso. Perfeito. Amaral, foi um prazer tê-lo aqui. Eu vou deixar essa parte também gravada e amanhã eu edito, vou pôr tudo num conteúdo só. Vou disponibilizar no meu canal do YouTube, porque eu acho que esse papo ele é importante. E é interessante que a gente tenha isso gravado para que até a própria Júlia e a própria Mari, um dia, se lá na frente o YouTube ainda existir, ela possa ver você falando essas palavras para eles. Foi um prazer, cara. Igualmente, Ale. Obrigado pela oportunidade e agradeço aí a todo mundo que participou. Eu não reparei no que ninguém estava escrevendo, que era para eu não me desconcentrar aqui no que eu estava falando. E falei pra caramba, né, meu? Tanto que passou 1 hora, estou precisando de água já. Mas obrigado pela oportunidade aí e a gente espera que essa questão do decreto da inclusão ele seja superado de uma forma positiva e que as crianças sempre evoluam. Perfeito.
Perfeito. Para você que está nos assistindo aí, um abraço a todos, um beijo. Toda semana a gente está tendo live aqui no meu canal falando sobre paternidade, inclusão, sobre como a gente cria pais e mães melhores para os nossos filhos. A gente tem que estudar mais e se desenvolver mais, para que a gente possa cada dia. O Amaral tem um canal novo no YouTube. No YouTube não, aqui no Instagram. Eita. Então segue ele tinha 24 pessoas, hein, pessoal? Agora eu quero ver quantas pessoas amanhã ele vai ter. Ele vai virar um influencer. Eita, rapaz, eu nem sabia mexer em Instagram, eu fui fazer a conta ontem, rapaz, foi tudo diferente para mim. Tá vendo? A gente tem que participar da era digital e você tem muito o que falar, Manuel. Vamos marcar mais um bom papo aí. Tá bom então, beleza, estamos à disposição. Obrigado a todos aí que participaram. Ah, certo. Um beijo para vocês e até semana que vem. Um beijo, Amaral, foi ótimo. Falou, tchau. Olha lá. Muito obrigado por todos vocês aqui. Temos aqui, ó, Carol sendo convidada ao vivo para bater um papo, né? E a gente vai conversar, vou falar com você em box aí. Se você tem um assunto, se você tem um tema, se você tem alguma pessoa que você queira ouvir e partilhar sobre esse processo, a gente venha com a gente, manda um inbox para que a gente possa criar uma comunidade onde a paternidade e a maternidade seja a coisa mais importante da vida de vocês. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Beijo nas crianças. Aí, ó. Ou seja, estou na live sem fim, tá certo. É isso aí. Beijo nas crianças e até a semana que vem com muito mais. Acompanhe a gente nas redes sociais. Tchau!